Espírito Santo, entre na minha casa agora e comece a liberar bênçãos e vitórias hoje. Você sente que a sua casa está pesada, que as lutas se multiplicaram, que os dias estão cansativos e as respostas parecem distantes? Então, pare tudo por um momento e fique até o final dessa oração, porque o Espírito Santo vai entrar agora no seu lar, tocar cada canto, quebrar resistências e começar a liberar bênçãos e vitórias ainda hoje. Não é amanhã, é hoje. Se o seu coração está apertado e você precisa de ajuda urgente do céu, é porque Deus está te convidando para essa oração. Se prepare porque hoje começa a sua vitória. Oremos assim: Espírito Santo de Deus, eu me coloco hoje diante de ti com o coração aberto, sem resistências, sem máscaras, sem tentar esconder aquilo que já sabes de mim. Entro em tua presença como alguém que precisa urgentemente do teu socorro, não apenas por mim, mas por todos os que habitam este lar. Cada pessoa nesta casa carrega uma história, uma luta, uma dor, um desejo profundo por mudança. E hoje eu clamo: entra aqui, Senhor. Visita a minha casa com teu cuidado. Toca cada pessoa com a tua presença que conforta e transforma. Espírito Santo, caminha pelos cômodos da minha casa como quem traz alívio. Que tua presença toque o invisível. Toca nas angústias que ninguém consegue perceber. Acalma os pensamentos agitados. Cura as feridas que não sangram por fora, mas que ainda doem por dentro. Entra nos silêncios pesados, nas palavras não ditas, nos gestos que revelam cansaço. Tu conheces cada um dos nossos olhares, cada preocupação disfarçada em sorrisos. Tu sabes das noites mal dormidas, dos medos escondidos atrás da rotina, da saudade que aperta e da esperança que às vezes parece fraca. Derrama tua bênção como uma chuva suave sobre a terra seca. Há corações aqui que já não sabiam mais como esperar por boas notícias. Há quem tenha se acostumado com o peso, com a luta, com a espera que cansa. Mas eu creio que hoje e agora algo novo pode começar. Que teu Espírito sopre leve, mas com força suficiente para mover o que estava parado. Onde havia escassez, que venha a provisão. Onde havia enfermidade, que venha o alívio, o restabelecimento, a cura. Onde havia medo, que venha a coragem. Onde havia falta de amor, que renasça o carinho, o afeto, o cuidado entre nós. Agora deixa eu te perguntar, meu irmão e minha irmã, você já parou para pensar no poder transformador de uma oração quando ela nasce da vulnerabilidade total? Quando alguém se coloca diante de Deus sem resistências, sem máscaras, como vemos nesta oração, algo profundo acontece. Não é apenas um pedido, é um convite para que o divino habite nos espaços mais íntimos da nossa existência. Mas aqui está a questão que me intriga. Quantas vezes oramos pedindo que Deus entre em nossa casa, mas mantemos algumas portas trancadas? Pedimos que Ele toque o invisível, cure as feridas que não sangram por fora, mas será que estamos realmente dispostos a deixar que Sua presença alcance aqueles cantos escuros que preferimos manter escondidos, mesmo de nós mesmos? Eis a questão, não é mesmo? Esta oração revela uma verdade desconfortável. Às vezes, nossa maior resistência não vem de fora, mas de dentro. Resistimos à própria mudança que tanto desejamos, porque ela exige que abandonemos o que é familiar, mesmo que seja doloroso. Se você ficou tocado por essas palavras, se algo em seu interior reconheceu a urgência desse clamor, então o que será revelado nessa oração pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. A meta aqui é transformar essa oração de um momento isolado em uma prática que realmente vai mudar a atmosfera do seu lar. Não através de fórmulas mágicas, mas através de uma compreensão mais profunda sobre como nossa postura diante do sagrado do Espírito pode revolucionar nossa realidade cotidiana.
Se você deseja verdadeiramente que o Espírito Santo mude a atmosfera do seu lar, escreva agora nos comentários: Eu desejo Espírito Santo. Quando expressamos nossa fé, seja falado ou escrito, o milagre é acionado no mundo espiritual, através da nossa palavra de fé. Fica até o final desta oração, amados irmãos, pois o Espírito Santo de Deus vai liberar bênçãos e vitórias em sua casa hoje. Oh, aleluia! Agora vamos clamar assim: Espírito de Deus, alcança cada membro desta família. Toca aquele que não fala, mas sente. Aquele que sorri para não preocupar, mas está cansado por dentro. Toca o que se sente esquecido, o que anda isolado, o que perdeu a vontade de tentar de novo. Que teu toque devolva a motivação, reacenda a chama do ânimo e desperte o coração para o que é verdadeiro. Tu és especialista em restaurar o que parecia quebrado demais para voltar a ser inteiro. E por isso te peço, começa hoje, começa agora. Tu vês aquele que ora em silêncio, que não sabe usar palavras bonitas, mas que clama com sinceridade. Tu ouves até o que não é dito, porque conheces o som do coração. Que o teu favor encontre cada um de nós, mesmo aqueles que se sentem distantes, mesmo os que acham que não merecem mais nada. Que o teu amor envolva todos nós com uma graça que não cobra, que não julga, mas abraça. Espírito Santo, faz com que esta casa sinta tua presença não só agora, mas a cada novo dia. Que as bênçãos que começarem hoje não sejam passageiras, mas o início de uma nova história. Que a vitória venha sem barulho, mas com força. Que as portas se abram sem esforço humano, mas por intervenção divina. Que a paz que chega com o teu nome se instale e permaneça. Que o que antes era motivo de lágrima se torne testemunho de superação. E que cada um aqui viva o que jamais imaginou, porque decidiu confiar em ti. Eu não peço por luxo, não peço por exagero, não peço por facilidades. Peço por presença, por equilíbrio, por dignidade, por justiça, por amor. Peço por vitórias nas pequenas coisas do dia a dia. Que o pão esteja à mesa, que o trabalho seja honrado, que o abraço seja sincero, que a fé seja firme, que o milagre seja acordar e sentir que não estamos sozinhos, que o maior presente seja saber que o Senhor habita neste lugar. Antes de seguirmos com o nosso clamor, vou te contar um rápido testemunho da nossa inscrita Beatriz. Veja a transformação que o Espírito Santo fez na vida dela. Beatriz estava há 3 meses sem conseguir encontrar um emprego. Suas economias tinham acabado e ela não sabia mais como ia pagar o aluguel da casa, que estava vencendo na semana seguinte. Naquela manhã de terça-feira, enquanto tomava o último café que restava no pote, ela olhou para as paredes vazias de sua pequena casa e sussurrou uma oração simples. Espírito Santo, eu não sei mais o que fazer. Entre aqui na minha casa e comece a liberar as bênçãos que tanto preciso. 2 horas depois, o telefone tocou. Era Simone, uma antiga colega de trabalho que ela não falava há mais ou menos 1 ano. Beatriz, você está trabalhando, porque acabou de surgir uma vaga na empresa onde trabalho e pensei imediatamente em você. O salário é o dobro daquele antigo trabalho que trabalhávamos juntas. Beatriz mal conseguia acreditar, mas as surpresas não pararam por aí. No mesmo dia, descobriu que havia um benefício no banco. Ela tinha direito a um valor que nem sabia que existia. E à noite, sua vizinha trouxe uma sacola cheia de alimentos, dizendo que sentiu algo no coração e deu vontade de dar a ela. Quando deitou para dormir, Beatriz sorriu, lembrando da oração da manhã. A mudança tinha começado no exato momento em que ela abriu as portas de sua casa para o divino. Glória a Deus nas alturas! Assim como a Beatriz, vamos clamar assim: Espírito Santo, libera hoje, neste exato momento, um tempo novo sobre nós. Que cada pessoa desta família sinta no íntimo que algo está mudando, que o céu se abriu e que o teu cuidado está em movimento.
Que o que antes parecia estagnado comece a fluir. Que o coração pesado comece a se tornar leve. Que a mente confusa encontre clareza. Que os passos incertos se tornem firmes. E que, acima de tudo, possamos ter certeza de que estamos sendo conduzidos por Ti. Eu não sei como será o amanhã, mas entrego hoje nas Tuas mãos. Confio que o Senhor está trabalhando nos bastidores da minha vida e da vida de cada um dos meus. Que esta casa seja lugar de bênçãos constantes, de vitórias construídas com fé e de amor verdadeiro. Amém. Se essa oração está começando a falar dentro do seu coração, eu te convido a deixar o like neste vídeo. Pode parecer simples, mas é uma forma de mostrar que você quer receber algo especial hoje. Que esse gesto seja também um testemunho silencioso da sua fé, da sua entrega e da sua esperança no agir de Deus. Espírito Santo, hoje eu continuo clamando com o coração quebrantado e os joelhos da alma dobrados diante da Tua presença. Preciso que entre na minha casa agora, não apenas fisicamente, mas no profundo de cada atmosfera que nos cerca, nos ambientes onde moramos, vivemos e sentimos. Há coisas que os olhos não veem, mas o coração sente. Há pesos no ar, opressões que invadem sem serem convidadas, silêncios carregados que gritam por socorro, e eu sei que só Tua presença é capaz de limpar tudo isso. Por isso, eu te peço, entra com Teu poder manso, mas forte. Passa em cada canto, em cada quarto, em cada espaço onde a paz já não se faz presente há algum tempo. Que tudo o que não veio de Ti, que tudo o que se instalou em forma de tristeza, ansiedade, cansaço ou escuridão, seja agora retirado com a Tua luz. Que todo espírito de discórdia, toda energia pesada, todo ambiente de conflito ou frieza seja substituído pela leveza da Tua presença. Renova este lugar com Teu sopro, renova o ar, os sentimentos, os gestos, as intenções. Purifica, Espírito Santo, tudo o que já foi contaminado pelo excesso de palavras duras, pelas ofensas, pela raiva guardada, pelo orgulho calado, pela distância entre corações que moram sob o mesmo teto. Que Tua santidade limpe cada atmosfera negativa que tentou se estabelecer nesta casa. Que aquilo que tem nos feito adoecer em silêncio seja arrancado pela raiz. Meu irmão, minha irmã, você sabia que existe uma diferença entre uma casa onde as coisas simplesmente acontecem e uma casa onde as bênçãos fluem naturalmente? Eu descobri isso quando percebi que algumas pessoas parecem viver em um estado constante de favor divino. As oportunidades chegam até elas, os relacionamentos se harmonizam, a prosperidade encontra seu endereço. E não é sorte, não é coincidência, e definitivamente não é porque elas são melhores do que você. A verdade é que essas pessoas aprenderam um segredo que eu quero compartilhar com você hoje. Elas sabem como criar um ambiente onde o sobrenatural se sente bem-vindo. Elas transformaram suas casas em santuários onde o Espírito Santo não apenas visita, mas habita e opera livremente. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Pode ser família, na área financeira, nos relacionamentos, na saúde, ou simplesmente uma sensação de que a vida está estagnada. Eu entendo perfeitamente e quero que você saiba que sua situação atual não é o fim. Nada é impossível para Deus. Agora, vamos fazer um clamor para que o Espírito Santo de Deus abra as comportas celestiais sobre a sua vida. Vamos fazer dessa oração um estilo de vida que vai atrair continuamente o favor de Deus para dentro das suas quatro paredes. Se você está pronto para ver mudanças reais acontecerem, aguente firme até o final dessa oração. Agora, vamos clamar forte assim: Espírito de Deus, se houver qualquer presença oculta, qualquer influência maligna, qualquer sombra disfarçada em normalidade, que ela seja agora desfeita pelo Teu toque.
Se existe algo que se alimenta da nossa dor, que se fortalece na nossa fraqueza, que se esconde nas nossas ausências espirituais, que seja agora confrontado pela tua glória. Que o teu fogo purificador venha sobre nós sem destruir, mas transformando, refinando, restaurando. Que a tua luz revele o que precisa ser revelado e que a verdade liberte tudo aquilo que está preso. Eu te entrego os cantos esquecidos desta casa, os objetos que carregam memórias difíceis, os lugares onde há silêncio demais e os espaços onde houve brigas demais. Te entrego o peso dos dias repetitivos, a estagnação, o comodismo espiritual, o medo do novo, a resistência às mudanças. Te entrego as lágrimas escondidas, os gritos calados, os suspiros pesados. Tudo aquilo que, mesmo não sendo visível, tem nos impedido de respirar com leveza e viver com plenitude. Purifica este lar, Espírito Santo, que esta casa não seja apenas uma construção de paredes e teto, mas um refúgio de paz, de cura e de presença verdadeira. Que a tua santidade transforme o ambiente, mesmo que por fora nada mude, que por dentro tudo se torne novo. Que não seja preciso mudar de lugar para respirar melhor, mas que o lugar onde estamos agora se transforme em ambiente sagrado pela tua presença. Toca os relacionamentos dentro deste lar. Purifica as palavras, os olhares, as intenções. Restaura o diálogo, o respeito, a ternura. Retira a frieza que foi se instalando aos poucos e devolve o calor humano que só o teu amor pode acender. Que o perdão floresça onde a mágoa insistia em crescer. Que a união vença as barreiras construídas pelo tempo e pelas feridas não curadas. Que o amor encontre espaço para se manifestar em gestos simples, em toques sinceros, em atitudes que revelem que ainda nos importamos uns com os outros. Espírito Santo, visita também os corações desta casa. Leva embora os pensamentos pesados, os sentimentos confusos, os medos silenciosos. Traz clareza para as decisões, esperança para os planos e consolo para as perdas. Traz sentido para os dias, ânimo para as tarefas, leveza para os ombros cansados. Que este ambiente seja purificado também por dentro de nós, pois não adianta termos um espaço limpo se o interior está bagunçado. Vem ordenar o caos. Vem colocar cada coisa no seu lugar. Eu clamo por liberdade. Liberdade emocional, espiritual, mental. Que tudo o que nos aprisiona, tudo o que nos limita, tudo o que bloqueia o nosso crescimento seja quebrado agora. Que a opressão perca força. Que a tristeza perca espaço. Que o medo perca o controle, e que o teu amor, Espírito Santo, seja a presença mais sentida nesta casa. Que possamos acordar e perceber o teu cuidado em cada detalhe, em cada gesto, em cada respiro. Que possamos dormir e sentir que estamos seguros, porque tu habitas aqui. Espírito Santo, permanece. Não venha só por hoje. Fica conosco, faz morada aqui. Ensina-nos a manter este ambiente limpo, leve e teu. Que o que começou agora seja o início de uma jornada contínua de transformação. E que esta casa seja conhecida no mundo espiritual como território teu, lugar de paz, espaço sagrado onde o teu nome é honrado e a tua presença é celebrada. Se você começou a sentir o toque do Espírito Santo enquanto ora, compartilhe comigo nos comentários o que essa presença trouxe ao seu coração. Às vezes, um simples comentário feito publicamente é o começo de uma nova libertação a se firmar na sua vida. Espírito Santo, continuo aqui diante de ti com meu coração cansado, mas ainda esperançoso. Falo contigo agora porque preciso da tua paz mais do que nunca. Preciso da tua presença acalmando esse turbilhão que tenho sentido dentro de mim e ao meu redor. Às vezes, o que acontece por fora até parece normal, mas por dentro tudo está um pouco fora do lugar. Me falta sossego na alma, respiro fundo, mas ainda sinto o peso das tensões que carrego todos os dias. É por isso que eu te chamo.
Vem, Espírito Santo, entra na minha casa e acalma tudo. Acalma o ambiente, acalma os corações, acalma a minha mente. Irmãos, você já reparou como algumas pessoas parecem ter uma vida onde as coisas sempre dão certo? Onde as portas se abrem no momento exato, onde as soluções aparecem quando mais precisam, onde até mesmo os problemas se transformam em oportunidades. Eu costumava pensar que isso era privilégio de alguns poucos escolhidos, até descobrir que existe algo muito específico que essas pessoas fazem, algo que eu nunca tinha percebido antes. Elas não apenas oram, elas sabem como orar de uma forma que transforma o próprio ambiente onde vivem. Sabe aquela sensação de que você está lutando contra uma corrente invisível? De que não importa o quanto você se esforce, parece que há algo bloqueando suas bênçãos. Eu já passei por isso também e descobri que o problema não estava na minha fé, não estava no meu esforço. O problema estava em como eu me relacionava com o sagrado dentro do meu próprio lar. Mas existe uma oração simples, mas transformadora, que tenho a plena certeza que mudará completamente a atmosfera espiritual da sua casa a partir de hoje. Uma oração que não pede, mas convida. Que não implora, mas abre caminho para o Espírito Santo. Que não espera por um milagre distante, mas cria condições para que as bênçãos se manifestem. Se você sente que é hora de quebrar esse ciclo de espera e finalmente ver suas orações sendo respondidas de forma tangível, então o que vamos clamar agora pode ser o divisor de águas que você estava esperando. Começamos a clamar assim: Tu sabes, Senhor, como muitas vezes a paz tem sido difícil de encontrar. Basta um olhar atravessado, uma palavra fora de hora, um silêncio frio. E pronto, algo se quebra. As relações ficam frágeis, a distância cresce mesmo debaixo do mesmo teto, e a sensação de solidão aparece mesmo quando a casa está cheia. Às vezes, há tanta coisa acumulada, tanto sentimento guardado, tanta mágoa empurrada para debaixo do tapete, que parece impossível viver em harmonia. Mas eu sei que para ti nada é impossível. Por isso, eu te peço com todo o meu coração, vem estabelecer a paz que vem do alto. Não estou pedindo uma paz que depende do comportamento dos outros. Não estou esperando que tudo seja perfeito. Eu só te peço aquela paz que silencia o que nos tira do eixo. Aquela paz que não precisa de explicação, mas que é sentida no olhar, no tom de voz, no jeito de falar, no simples fato de estar juntos sem precisar dizer nada. Aquela paz que chega e muda o clima. Aquela paz que não se compra, não se finge, não se improvisa. A paz que só tu podes nos dar. Olha para cada coração dessa casa, Senhor. Tu sabes o que se passa em cada um. Há pessoas aqui tentando ser fortes, tentando segurar tudo no braço, guardando dor para não preocupar os outros, mas por dentro implorando por descanso, por alívio. Há corações machucados por palavras que não deveriam ter sido ditas. Há ressentimentos antigos, feridas que o tempo não curou porque ninguém parou para cuidar. Há quem já nem espere mais por reconciliação, quem ache que conviver assim, com essa distância, é o normal. Mas eu te peço, Espírito Santo, não deixa assim. Não deixa a indiferença se tornar rotina. Não deixa o silêncio se transformar em muro. Seja o mediador dos nossos relacionamentos. Coloca tua mão entre nós, entre cada pessoa dessa casa. Que onde houver desentendimento, tu tragas compreensão. Que onde houver orgulho, tu tragas humildade. Que onde houver mágoa, tu tragas o perdão. Que ninguém durma com o coração apertado. Que o dia comece com vontade de recomeçar, de fazer diferente, de cuidar melhor uns dos outros. Que haja espaço para empatia, para ouvir mais, julgar menos, acolher mais, afastar menos. Que as palavras sejam mais doces, os gestos mais gentis, os olhares mais leves. Que possamos aprender a amar, mesmo nos dias difíceis.
Espírito Santo, visita essa casa e enche cada espaço com tua presença. Que tua paz entre pela porta e permaneça. Que ela se espalhe como perfume suave, como brisa fresca depois de um dia pesado. Que ela se instale nos detalhes, no café da manhã silencioso, no abraço apertado, no perdão que finalmente é oferecido, na vontade de permanecer mesmo quando o mais fácil seria desistir. Que essa paz transforme o ambiente, que onde havia tensão, agora haja calma. Que onde havia pressa, agora haja paciência. Que onde havia frieza, agora haja calor humano. Que essa paz venha também para dentro de mim. Às vezes, o ambiente em volta até está em silêncio, mas aqui dentro há ruído demais. Pensamentos que não param, memórias que pesam, ansiedades que corroem a alma. Espírito Santo, vem acalmar também esse interior agitado. Me ensina a descansar em Ti, mesmo quando tudo parece incerto. Me ensina a respirar fundo e confiar. Me mostra que a paz verdadeira não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Tu estás comigo, dentro e fora de casa. Vem, Espírito Santo, e transforma esse lar num lugar de paz. Que as pessoas sintam algo diferente ao entrarem aqui. Que haja leveza nos encontros, serenidade nas conversas, respeito nas diferenças. Que o cansaço encontre repouso, que o conflito encontre solução, que a tristeza encontre consolo, que a paz seja o chão onde pisamos, o teto que nos cobre, a brisa que nos envolve. Que a paz seja nossa rotina, nossa escolha, nosso testemunho, e que, a partir de hoje, essa paz que vem de Ti seja visível. Que não fique apenas como uma oração feita num momento de desespero, mas se torne um novo modo de viver. Que cada vitória seja construída com diálogo, que cada bênção seja celebrada com gratidão, que cada gesto seja guiado pelo amor, que cada dificuldade seja enfrentada com serenidade, que cada um aqui sinta que vale a pena lutar pela harmonia, pela leveza, pela unidade. Se você deseja essa paz dentro da sua casa e dentro de você, eu te convido a comentar abaixo. Escreve Paz do Espírito Santo. E deixa o like nesse vídeo. Isso mostra que você valoriza esse momento e ajuda mais pessoas a receberem essa mesma paz. Espírito Santo com o coração quebrantado, hoje eu te convido a entrar na minha casa. Com as portas do lar e da alma abertas, eu te recebo. Não venho com palavras bonitas nem com o coração em paz, mas venho com verdade. Venho com tudo o que sou, com tudo o que está aqui dentro, com as dores que não sei mais onde esconder, com o cansaço que parece não passar, com o desejo urgente de mudança. Entra, Espírito Santo, porque eu preciso de Ti mais do que consigo explicar. Preciso da Tua presença viva, real, transformadora. Eu não quero que Tu apenas passes por aqui, mas que fiques, que faças morada neste lugar, neste lar, nesta vida. Caminha pelos cômodos, Senhor. Visita cada canto, cada parede, cada espaço que foi testemunha de lágrimas silenciosas, de discussões que deixaram feridas, de silêncios que machucam mais que palavras. Onde houve briga, toca com Tua paz. Onde houve dor, toca com Teu consolo. Onde houve distância, toca com Tua presença que une. Que nenhum ambiente desta casa fique de fora da Tua visita. Que nada seja escondido de Ti, porque tudo precisa ser tocado pelo Teu amor. Eu te convido a entrar na cozinha, onde muitas vezes falta mais do que alimento. Falta serenidade, falta partilha, falta gratidão. Entra nos quartos, onde há noites sem sono, onde há pensamentos pesados, onde corações clamam por respostas e por descanso. Entra na sala, onde às vezes falta diálogo, onde a TV fala mais do que os moradores, onde o tempo corre e ninguém se olha nos olhos. Entra até nos lugares que parecem não ter importância, porque tudo o que faz parte deste lar precisa ser purificado por Ti. Não apenas o que é visível,
mas também o que carrega uma carga que só tu podes aliviar. Talvez você não saiba, irmãos, mas existe um momento na sua vida espiritual em que você percebe que não é sobre pedir mais, mas sobre receber melhor. Talvez você já tenha orado inúmeras vezes pelos mesmos pedidos. Talvez já tenha jejuado, já tenha buscado, mas ainda sente que existe uma barreira invisível entre você e as respostas que tanto deseja. E se o problema não fosse a ausência de Deus, mas a forma como você tem convidado sua presença para operar na sua vida? Eu quero te contar algo que mudou completamente minha perspectiva. Há uma diferença gigantesca entre orar para que Deus abençoe sua casa e orar para que Ele faça da sua casa o ponto de partida das suas bênçãos. Uma é sobre receber algo pontual. A outra é sobre se tornar um canal onde o favor divino flui constantemente. Você já percebeu que existem pessoas que parecem viver debaixo de uma nuvem de bênçãos? Não é que elas não tenham problemas, mas é como se cada dificuldade se transformasse rapidamente em uma nova oportunidade, como se elas tivessem acesso a recursos sobrenaturais que a maioria não consegue acessar. O que vou dividir com você agora é exatamente isso. Como transformar sua casa no lugar onde o Espírito Santo se sente completamente livre para agir, onde as impossibilidades encontram soluções e onde cada novo dia traz uma nova demonstração do cuidado de Deus por você e pela sua família. Se você está cansado de viver sempre no quase e está pronto para experimentar o agora de Deus, então agora vamos clamar a Ele assim: Espírito Santo de Deus, sopra aqui teu vento suave, mas cheio de poder. Que o ar desta casa seja renovado, que o peso invisível que paira no ambiente vá embora agora, que toda energia estranha, todo mal que entrou sorrateiramente, todo sentimento de opressão, ansiedade, medo ou angústia se dissolva com a tua chegada. Que onde havia escuridão comece a haver luz, que onde havia confusão venha clareza, que onde havia caos, o teu espírito traga ordem, que onde tudo parecia perdido, o teu toque traga recomeço. Eu não tenho controle sobre tudo, Senhor, e confesso, estou cansado de tentar resolver sozinho o que só o teu espírito pode transformar. Por isso, eu entrego. Entrego a ti as decisões difíceis, as dores que escondi, os relacionamentos que estão se desfazendo aos poucos, os sonhos que guardei por medo de me frustrar de novo. Entrego o peso da rotina, o medo do futuro, a culpa pelo passado. Entrego os meus, cada um deles. Visita cada coração desta casa. Tu conheces cada nome, cada história, cada dor que está sendo silenciada. Toca profundamente, abraça com teu calor, restaura com teu amor. Fica aqui, Espírito Santo. Não só hoje, não só neste momento de oração, mas todos os dias. Que a tua presença se torne parte da nossa rotina. Que este lar tenha o som da tua paz, o perfume da tua presença, o clima da tua alegria. Que os nossos dias não sejam mais levados pela correria, pela frieza ou pela indiferença, mas sejam guiados pelo teu Espírito, que conduz com sabedoria e sensibilidade. Entra nos nossos hábitos, Espírito Santo. Muda o que precisa ser mudado. Retira o que já não serve mais. Restaura o que ainda vale a pena. Ensina-nos a reconhecer tua presença nas coisas simples, num olhar de cuidado, num gesto de carinho, numa oração antes do café, num pedido de perdão sincero, num silêncio cheio de paz. Ensina-nos a ser família de verdade, não apenas por laços de sangue, mas por unidade espiritual. E se alguma porta estiver trancada, seja literal ou do coração, que hoje ela se abra para ti. Que nada resista à tua presença, que nenhuma dor se esconda do teu consolo, que nenhum medo impeça a tua ação, que nenhuma frieza continue de pé quando o teu calor chegar. Que nenhuma distância permaneça quando o teu amor nos envolver. Espírito Santo,
Hoje é o dia em que tudo pode começar a mudar. Hoje é o dia em que te dou permissão total para agir. Vem com teu poder manso, mas incontestável. Toca o profundo, quebra as resistências, derrama teu óleo sobre este lar. Libera bênçãos e vitórias, não só materiais, mas espirituais, emocionais, relacionais. Que as vitórias comecem por dentro, que o milagre seja a paz, o abraço, o recomeço, a esperança que volta a florescer. Que todos que entrarem aqui sintam algo diferente. Que sintam a tua presença, mesmo sem entender. Que esta casa seja um lugar onde tu habitas, não só visitas. Se você deseja verdadeiramente que o Espírito Santo entre na sua casa e transforme tudo ao redor e por dentro, escreva agora nos comentários: eu desejo Espírito Santo. Compartilhe seu pedido com fé. O poder da nossa palavra ecoa poderosamente no mundo espiritual. Espírito Santo, me escuta nesse momento em que tudo parece parado e eu não sei mais o que fazer. Tenho tentado manter a fé, seguir em frente, continuar confiando, mas confesso, tem sido difícil. Os dias vão passando e, às vezes, a sensação é de que estou preso no mesmo lugar, andando em círculos, tentando abrir portas que simplesmente não se movem. Tem orações que fiz com tanta esperança e que ainda estão sem resposta. Tem áreas da minha vida que parecem bloqueadas, como se algo invisível me impedisse de avançar. Por isso, hoje, com todo o meu ser, eu clamo por ti. Vem, Espírito Santo, e começa a desbloquear os caminhos que estão fechados. Não sei o que está travando, o que está impedindo, o que está me segurando. Se são coisas externas, ou se sou eu mesmo com meus medos, minhas inseguranças, meus traumas. Mas sei que só a tua presença pode fazer fluir aquilo que está retido. Sinto que há promessas em espera, sonhos congelados, portas que até se entreabriram, mas que nunca chegaram a se abrir completamente. E nesse momento eu te peço com urgência, vai à frente, Espírito de Deus, e quebra os cadeados que têm segurado minha vida, minha família, meus projetos. Talvez eu não veja com os olhos, mas no meu espírito eu sinto que algo já está acontecendo. Porque quando te chamo com sinceridade, eu sei que tu vens. Então caminha diante de mim e mostra qual é o próximo passo. Abre caminhos onde só havia neblina. Retira os obstáculos que eu nem percebia. Revela o que está oculto. Mostra o que precisa ser mudado. Remove o que não serve mais. Não quero mais viver empurrando os dias, sobrevivendo com o mínimo, aceitando migalhas de alegria. Eu quero viver em plenitude, como alguém que sabe que tem um propósito, como alguém que caminha com sentido. Tem algo que eu preciso te perguntar, queridos irmãos. Quando foi a última vez que você sentiu que Deus realmente ouviu sua oração? Não estou falando de uma sensação vaga ou de uma esperança distante. Estou falando daquele momento em que você teve certeza absoluta de que o céu se moveu por causa das suas palavras. Se você está hesitando para responder, eu entendo perfeitamente. Durante muito tempo, minhas orações pareciam ecoar no vazio, como se houvesse um teto invisível impedindo que elas chegassem até Deus. Eu orava com sinceridade, com fé, mas algo sempre parecia estar faltando. Até o dia em que descobri que existe uma forma de orar que não apenas chega aos ouvidos de Deus, mas que literalmente convida sua presença para se estabelecer no seu espaço pessoal. Uma oração que não precisa atravessar distâncias celestiais porque transforma sua própria casa num pedacinho do céu na terra. Sabe aquela sensação de que você está vivendo abaixo do que Deus tem preparado para você? De que existe um nível de vida, de paz, de prosperidade que deveria ser seu, mas que parece sempre escapar pelos dedos? O que vamos continuar clamando agora não é apenas uma oração. É um convite para que você experimente o que significa ter o próprio Espírito Santo como hóspede permanente da sua casa, operando em cada detalhe da sua vida e sua família,
com um cuidado que vai muito além do que você consegue imaginar. Se você está pronto para sair da sala de espera espiritual e entrar na sala de conquistas, continue firme até o final da nossa oração, pois Deus já começou a trabalhar na sua vitória hoje, em nome de Jesus. Então vamos clamar forte assim, irmãos. Espírito Santo de Deus, entra nos bastidores da minha vida. Resolve o que eu não consigo resolver. Muda o que eu já tentei mudar sozinho e falhei tantas vezes. Se for preciso refazer planos, que sejam refeitos. Se for preciso esperar mais um pouco, que eu saiba esperar com paz. Mas se for o tempo de avançar, de conquistar, de tomar posse daquilo que já foi preparado, então me dá força, coragem e discernimento. Não quero mais me perder entre dúvidas e incertezas. Eu quero ir onde tu me conduzires. Tu sabes das oportunidades que já perdi, dos caminhos que deixei de seguir por medo de dar errado. Tu sabes dos quase, dos por pouco, dos não deu dessa vez. Mas hoje eu te entrego tudo, tudo mesmo, inclusive aquilo que ainda machuca lembrar. Me ajuda a não olhar mais para trás com arrependimento, mas com aprendizado. Me ajuda a focar no que ainda está por vir, no que está sendo destravado agora, no novo que começa a nascer mesmo que ainda não seja visível. Porque mesmo que eu não veja agora, eu escolho crer que estás agindo. Abre as portas certas, Espírito Santo, as que são tuas, as que têm a tua paz, e fecha também, se preciso for, aquelas que me fariam desviar do caminho. Tira da minha vida as falsas oportunidades, os atalhos perigosos, as ilusões disfarçadas de bênção. Me ajuda a confiar quando tudo parecer confuso, a seguir mesmo quando eu não entendo, a caminhar mesmo quando os pés estiverem cansados. Eu não quero apenas que caminhos se abram, mas quero saber andar por eles com sabedoria. E se as portas estiverem abertas e eu ainda estiver parado, com medo de atravessar, que o teu Espírito me empurre com ternura, mas com firmeza. Que eu não fique mais esperando tudo estar perfeito para agir. Que eu aprenda a ir com fé, mesmo tremendo, mesmo sem garantias. Porque o que me sustenta não são as circunstâncias, mas a certeza de que tu estás comigo, abrindo o que precisa ser aberto e fechando o que precisa ser encerrado. Espírito Santo, visita também os caminhos da minha casa, da minha família. Tem pessoas aqui que precisam tanto quanto eu, que estão esperando respostas, provisão, cura, direção, tantas portas que se fecharam para os meus, portas de trabalho, de reconciliação, de oportunidades, de saúde emocional. E eu te peço que olhes com compaixão para cada um. Que o teu agir se estenda a todos, que não haja mais áreas estagnadas, que tudo comece a fluir com leveza e propósito, que este seja um tempo de novos começos, de portas que se abrem sem esforço humano, porque foram abertas pelo céu. E se o processo for lento, que eu tenha paciência. Se a resposta for diferente do que eu esperava, que eu tenha humildade para aceitar. Se o caminho for mais longo, que eu tenha fé para continuar, mas que eu nunca perca a esperança de que tu podes sim destravar o que ninguém mais pode, que eu nunca pare de te buscar com fé, mesmo quando tudo parecer imóvel, porque quando tu te manifestas, tudo muda, tudo vive, tudo se alinha. Se você sente que precisa que caminhos sejam destravados na sua vida, eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo. Compartilha com sinceridade o que você está vivendo ou esperando de Deus hoje. Seu testemunho servirá de exemplo para encorajar outras pessoas a expressar também o que estava preso no coração delas. Espírito Santo, hoje eu me coloco na tua presença, cansado das batalhas que tenho enfrentado, mas ainda com esperança de que não estou lutando sozinho. Tem sido dias difíceis. As lutas têm sido constantes. São dores que carrego no corpo, na mente, no coração. Tem coisas que ninguém vê. Tem guerras que acontecem dentro de mim e que nem sei como explicar.
Eu disfarço, sigo em frente, continuo vivendo. Mas por dentro, muitas vezes, estou à beira do colapso. E é por isso que eu te chamo agora com urgência. Entra, Espírito Santo, entra nesta casa, entra nessa vida, entra nesse coração e traz vitória sobre cada luta que tenho enfrentado. Tem dias que o peso é tão grande que eu não sei como ainda estou de pé. Luto com contas que não fecham, com preocupações que me tiram o sono, com palavras que ainda doem, com dúvidas que me paralisam. Luto com o medo de não dar conta, de decepcionar, de falhar de novo. Luto com as comparações, com a pressão de ter que estar bem quando tudo dentro de mim pede socorro. Luto com o cansaço de fingir que está tudo certo. Por isso hoje, Espírito Santo, eu não quero apenas consolo. Eu preciso de vitória, preciso de alívio, preciso que alguma coisa mude. Tu conheces cada detalhe, sabes onde minha força está enfraquecendo, sabes os pensamentos que eu luto para não alimentar, sabes das lágrimas que engoli para não preocupar ninguém. E também sabes o quanto eu continuo te buscando mesmo quando tudo parece dizer que não adianta. Porque dentro de mim ainda existe uma fé que não desiste. Uma esperança de que tu ainda tens um plano, um clamor que diz, vem Espírito Santo, luta por mim. Irmãos, não sei se isso já aconteceu com você, mas você já teve aqueles momentos em que sente que está vivendo a vida de outra pessoa, como se houvesse uma versão melhor de você, uma vida mais plena, mais próspera, mais feliz, que deveria ser sua, mas que parece estar sempre fora do seu alcance? Eu sei exatamente como é essa sensação de estar quase lá, quase conseguindo aquele emprego, quase resolvendo aquele problema familiar, quase saindo daquela situação financeira. É como se você estivesse do lado errado de uma porta que nunca se abre completamente. Mas e se eu te dissesse que a chave para essa porta não está nas suas mãos, mas sim na forma como você convida o Espírito Santo para habitar o seu espaço mais íntimo? E se o segredo não fosse fazer mais, mas permitir mais? Durante anos, eu pensei que precisava ser digno das bênçãos de Deus, que precisava orar mais alto, jejuar mais, ser mais perfeito, até descobrir que Ele não estava esperando pela minha perfeição. Ele estava esperando pelo meu convite sincero para entrar e operar livremente na minha vida e na vida da minha família. Existe uma oração tão simples que vai te surpreender, mas tão poderosa que vai mudar a atmosfera da sua casa hoje mesmo. Uma oração que não mendiga por milagres, mas cria as condições para que eles aconteçam naturalmente, como parte do seu dia a dia. Se você quer parar de viver nas migalhas e começar a experimentar o banquete que Deus preparou para você, então continue firme nesse clamor, porque o que vem a seguir pode ser o início da sua nova história. Vamos clamar assim: Espírito Santo, me ajuda a vencer o que me desgasta por dentro. Me ajuda a vencer os medos que disfarço com sorrisos. Me ajuda a vencer as inseguranças que me travam. Me ajuda a vencer os pensamentos de desistência, as comparações que me ferem, a culpa que me consome. Me ajuda a vencer a solidão que sinto mesmo rodeado de pessoas. Me ajuda a vencer o silêncio pesado, o vazio que parece crescer, a apatia que me rouba a vontade de sonhar. Eu não quero continuar vivendo como se a luta fosse a única realidade. Eu quero experimentar a vitória que só a tua presença pode trazer. Espírito Santo, planta vitória em cada canto desta casa, que ela comece por dentro de mim e se estenda a tudo o que me cerca. E haja vitória sobre os conflitos familiares, sobre os mal-entendidos, sobre os orgulhos que afastam, sobre os silêncios que machucam. Que haja vitória sobre as finanças bagunçadas, sobre os dias incertos, sobre os medos que tomaram conta do ambiente. Que essa casa se torne um lugar de refúgio, não de tensão. Que as palavras comecem a curar em vez de ferir. Que a presença do teu Espírito quebre todo o ciclo de sofrimento que insiste em se repetir.
E se a vitória ainda não chegou do jeito que eu imaginei, que eu não perca a fé. Me ajuda a perceber as pequenas vitórias que passam despercebidas. Me ajuda a celebrar os passos lentos, mas firmes. Me ajuda a enxergar que cada superação, por menor que seja, é sinal de que tu estás comigo. Me ajuda a entender que o processo também é parte da vitória. E que mesmo quando a luta ainda continua, a tua presença me sustenta. Eu te peço vitória também nas coisas que só eu sei que estou enfrentando. Nas tentações que tenho vencido em silêncio, nas decisões difíceis que carrego sozinho, nas palavras que calei para não ferir, nos limites que precisei impor mesmo sem entender se era o certo. Me ajuda a não desistir de fazer o bem, mesmo quando parece que ninguém percebe. Me ajuda a continuar sendo luz, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. Me ajuda a continuar crendo, mesmo quando o coração está cansado de esperar. Espírito Santo, vem com tua força agora. Levanta o que caiu, renova o que esgotou, aquece o que esfriou. Vem e sopra novo fôlego. Traz direção, traz clareza, traz ânimo. Mostra que ainda há um propósito, ainda há um caminho, ainda há algo sendo preparado. Que essa não seja só mais uma oração, mas o começo de uma nova história. Que a vitória não seja só um desejo, mas uma realidade que começa a se construir agora, no secreto, no invisível, no íntimo. E que aos poucos ela comece a florescer por todos os lados. Se essa oração está te trazendo paz em seu coração, deixa um comentário aqui embaixo. Compartilha o que está vivendo ou simplesmente escreve "Eu recebo essa vitória", para declarar que crê no agir do Espírito Santo. E se puder, deixa seu like como sinal de fé, gratidão e esperança. Quem sabe seu gesto de hoje não será um sinal de força para alguém que também precisa. Espírito Santo, eu continuo aqui me colocando diante de ti com o coração apertado, mas confiante. Porque sei que mesmo quando tudo parece difícil, tu continuas sendo meu socorro. E agora eu te peço com urgência, entra nesta casa, visita as nossas necessidades mais íntimas e toca especialmente as áreas financeiras, Senhor. Porque só tu sabes o quanto temos enfrentado dias de escassez, de limitações, de insegurança sobre o amanhã. Tu sabes o que significa acordar e já sentir o peso das contas. Tu sabes o que é olhar para a geladeira e se preocupar com o que teremos no fim do mês. Tu vês os boletos, as despesas acumuladas, os pedidos não atendidos. Mas mais do que isso, tu vês o esforço diário, as tentativas de manter a dignidade, a batalha silenciosa para não deixar faltar o essencial. E é por isso que te clamo. Espírito Santo, abençoa agora com tua provisão, com teu cuidado, com tua direção, cada recurso que entra nesta casa. Às vezes, é como se fizéssemos o máximo e mesmo assim não fosse suficiente. Como se tudo escapasse pelos dedos. Mas eu creio que a tua presença pode mudar a realidade de dentro para fora. Que onde havia escassez, comece a nascer a fartura. Que onde havia falta, comece a surgir o suprimento. Que o trabalho que parecia sem valor seja recompensado. Que a mão cansada seja fortalecida. Que a mente sobrecarregada por preocupações financeiras encontre paz. Queridos irmãos, você sabe qual é a diferença entre as pessoas que vivem de milagre em milagre e aquelas que passam anos esperando por um? Não é a quantidade de fé que elas têm, não é o tempo que passam orando e, definitivamente, não é porque Deus tem favoritos. A diferença está numa descoberta que mudou completamente minha vida espiritual. Algumas pessoas sabem como tornar suas casas irresistíveis para a presença de Deus. Elas transformaram seus lares em lugares onde o sobrenatural não é exceção, mas rotina. Talvez você esteja cansado de ouvir sobre os milagres dos outros, enquanto os seus parecem sempre adiados.
Talvez você já tenha se questionado por que algumas famílias parecem viver sob uma proteção especial, enquanto você luta para ver uma única oração respondida. Eu entendo essa frustração porque já vivi isso. Havia algo que eu não conseguia entender. Por que minha vizinha sempre tinha boas notícias para contar, enquanto eu colecionava decepções? Por que na casa dela as coisas sempre se resolviam e na minha tudo parecia complicado? A resposta veio quando descobri que existe uma forma específica de clamar que não apenas pede a Deus, mas literalmente o convida a fazer da sua casa seu endereço preferido. Uma oração que transforma sua residência no lugar onde ele mais gosta de derramar suas bênçãos. Oremos desse jeito. Espírito Santo, abençoa o trabalho de cada pessoa desta casa, seja ele formal ou informal, fixo ou esporádico. Que haja portas abertas para aqueles que estão buscando oportunidades. Que a bênção esteja sobre os que empreendem, sobre os que vendem, sobre os que servem, sobre os que criam, sobre os que trabalham duro mesmo sem reconhecimento. Que cada esforço seja honrado. Que cada semente plantada comece a dar fruto. Que haja uma resposta do céu sobre todo pedido sincero que tem sido feito em silêncio. E se ainda não houver um trabalho fixo, que venha uma ideia, uma direção, um caminho novo. Porque sei que tu podes abrir portas onde nem paredes existem. Sei que tu podes soprar um recomeço quando tudo parecia estagnado. Que tu podes trazer criatividade onde só havia desânimo. Me ajuda a confiar que tu estás trabalhando, mesmo quando os números dizem o contrário. Me ajuda a descansar no teu cuidado, mesmo quando a planilha diz que não vai dar. Espírito Santo, ensina-nos também a administrar com sabedoria o que temos, porque às vezes o problema não está só na falta, mas na forma como usamos o que recebemos. Nos ensina a sermos prudentes, a não desperdiçar, a fazer escolhas que tragam equilíbrio. Tira da nossa mente a ansiedade que nos leva a comprar sem pensar. Tira da nossa vida os excessos que nos afastam da simplicidade e nos prendem em dívidas. Nos ensina a viver com gratidão, mesmo quando temos pouco, e a compartilhar com generosidade quando tivermos mais. Não queremos riqueza por vaidade, nem fartura por orgulho. Queremos apenas o suficiente para viver com dignidade. Queremos poder dormir sem medo do amanhã. Queremos ver os filhos crescerem com segurança. Queremos viver sem medo de imprevistos. E mais do que isso, queremos ter para também abençoar. Que este lar seja um canal de bênção, não apenas um lugar onde as bênçãos chegam, mas também um lugar de onde as bênçãos saem. Que possamos estender a mão a quem precisa, com alegria, com empatia, com desprendimento. Porque tudo o que temos vem de ti, e nada é nosso se não for teu primeiro. Espírito Santo, caminha por cada espaço desta casa. Onde havia escassez, planta provisão. Onde havia medo, planta confiança. Onde havia ansiedade, planta esperança. E que a paz comece a reinar, mesmo antes de as circunstâncias mudarem. Que haja testemunhos nas pequenas coisas. Numa conta paga que parecia impossível. Numa compra essencial que foi suprida, numa ajuda inesperada que chegou, numa porta de trabalho que finalmente se abriu. Que esta casa seja conhecida como um lugar onde nada falta, não porque tudo é perfeito, mas porque tua presença supre o que o dinheiro não compra. Que possamos aprender a ver o teu cuidado até nas mínimas coisas, no pão de cada dia, na roupa lavada, na conta que deu certo no fim do mês. Que cada detalhe seja percebido como milagre e que nossa gratidão seja maior do que nossas preocupações. Eu te entrego cada necessidade agora, cada dívida, cada compromisso, cada urgência. E te peço, vem, Espírito Santo, libera a provisão certa, no tempo certo, com a paz certa. Que os recursos cheguem, que as oportunidades floresçam, que a fartura se instale.
E que, acima de tudo, nossa fé não dependa das circunstâncias, mas do Deus que nunca abandona os seus. Se você deseja ver a mão de Deus agindo nas suas finanças e no sustento da sua casa, escreva aqui nos comentários o seu pedido ou um simples "eu recebo". E se essa oração está falando com você de verdade, deixa seu like. Isso ajuda esse momento a alcançar outras pessoas que também estão clamando por provisão e direção. Espírito Santo, estou aqui na sua santa presença com tudo o que carrego e também com tudo o que não sei mais como sustentar sozinho. Trago comigo o cansaço dos dias difíceis, as perguntas que ainda não têm resposta, os sonhos que parecem cada vez mais distantes, mas acima de tudo, trago o desejo sincero de não perder a fé, de continuar confiando, mesmo quando os sinais não são claros, de acreditar, mesmo quando o cenário parece contrário, de manter aceso esse fogo por dentro, mesmo quando tudo ao redor parece frio. Por isso, Espírito Santo, fortalece a nossa fé. Fortalece a fé da minha casa, a fé da minha família. Porque muitas vezes tentamos seguir firmes, mas a alma vacila. Tentamos ser fortes uns pelos outros, mas há momentos em que todos estamos cansados ao mesmo tempo. Há momentos em que falta palavra, falta ânimo, falta esperança, e é aí que eu percebo o quanto precisamos de Ti. O quanto precisamos que Tu sejas o nosso sustento invisível, a força que nos move, o alívio que nos acalma, a certeza que nos segura. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos? Quantas vezes guardamos para nós as dores, fingimos que está tudo bem, escondemos os medos até dentro do próprio lar? Mas o Senhor nos vê. O Senhor conhece cada detalhe da nossa rotina. Cada oração feita em silêncio, cada lágrima derramada no quarto, cada suspiro cansado, cada preocupação não dita. Por isso, Espírito Santo, entra agora e começa a fortalecer tudo o que está enfraquecido. Toca o coração de cada membro dessa casa, renova o ânimo de quem já não vê saída, traz esperança para quem já se acostumou com o desânimo, traz consolo para quem sente que a fé está pequena demais, que essa casa volte a ser um lugar de fé viva, mesmo que não estejamos em tempos fáceis. Que a fé não dependa do que temos ou do que vemos, mas do que carregamos dentro de nós. Que possamos acreditar que o melhor ainda está por vir, mesmo quando o hoje está cheio de desafios. Irmãos, você concorda comigo que a maioria das pessoas ora de forma genérica, pedindo bênçãos em geral, pedindo que Deus abençoe suas vidas? Mas existe uma diferença gigantesca entre pedir bênçãos e criar um canal direto para que elas fluam continuamente na sua direção. Talvez você esteja vivendo um momento em que sente que suas orações estão sendo engavetadas no céu. Você ora hoje e parece que a resposta fica para amanhã. Ora por uma situação e ela permanece igual por meses. É como se houvesse um atraso na entrega entre o céu e sua vida real. Mas e se o problema não fosse a demora de Deus, mas a forma como você tem direcionado suas orações? Existe uma maneira de fazer com que o Espírito Santo se sinta não apenas bem-vindo, mas literalmente convidado a estabelecer uma conexão do céu dentro da sua casa. Se você quer sair do modo espera e entrar no modo recebimento ativo, se você está pronto para ver suas orações ganharem velocidade sobrenatural, então fique comigo até o final dessa oração, porque o que vamos clamar a seguir vai transformar a sua vida de oração daqui para frente. Então oremos assim: Espírito Santo de Deus, queremos que esta casa seja conhecida como um lugar de oração. Não por causa de palavras bonitas, mas por causa de corações rendidos. Queremos que a tua presença seja sentida no ambiente. Que quem entrar aqui perceba que há algo diferente. Não luxo, não perfeição, mas paz, presença, comunhão.
Que essa seja uma casa onde o teu nome é exaltado nos momentos bons e nos momentos difíceis, onde há espaço para louvor mesmo nos dias nublados, onde há gratidão mesmo quando a provisão ainda não chegou, onde há fé mesmo que ainda seja do tamanho de um sopro. Fortalece também a fé uns pelos outros. Que não nos cansemos de orar em família, que não nos acomodemos com o distanciamento emocional, que possamos nos lembrar todos os dias de que precisamos uns dos outros e que juntos somos mais fortes, que a fé de um contagie o outro, que a esperança de um reacenda a do outro, que mesmo quando um estiver fraco, o outro possa sustentar e que, acima de tudo, tu sejas o elo que une, a raiz que sustenta, o Espírito que fortalece. Espírito Santo, entra nas nossas rotinas, nos momentos simples, nos encontros rápidos, nos cafés apressados, nos silêncios do fim do dia, que ali também haja fé, que possamos lembrar de Ti nas conversas, nos conselhos, nas decisões, que a Tua presença esteja em tudo, mesmo que não seja mencionada o tempo todo, que a Tua luz continue nos guiando, mesmo quando estivermos distraídos, que essa fé se torne estilo de vida, que essa fé nos faça levantar com esperança e dormir com paz, mesmo quando o dia tenha sido difícil. E quando vierem as provações, porque elas virão, que sejamos firmes, que o coração não desabe diante da dor, que a mente não seja dominada pelo medo, que os laços não se rompam por causa da pressão, que os olhos continuem voltados para Ti. Que essa fé não seja frágil, mas profunda, não seja de aparência, mas de raiz, que mesmo se vierem lágrimas, a alma permaneça em pé. Que mesmo quando não entendermos, continuemos crendo que Tu estás conosco e que não há tempestade que possa nos separar do Teu cuidado. Fortalece também, Senhor, os sonhos desta família, as orações que temos feito juntos, os planos que temos para o futuro, as promessas que ainda estão no campo da espera, que nada disso se perca pela demora, que a fé nos mantenha firmes até o tempo certo, que saibamos confiar mesmo quando a resposta é o silêncio. Que a fé seja como uma vela acesa dentro de cada um, iluminando mesmo os dias mais escuros. Espírito Santo, esta casa é Tua, esta família é Tua. Fortalece o que está frágil, restaura o que está quebrado, reacende o que está apagando. Que haja fé onde antes havia medo. Que haja confiança onde antes havia dúvida. Que haja esperança onde antes só havia desânimo. E que, em tudo, o Teu nome seja exaltado. Que cada passo, cada escolha, cada gesto seja uma expressão viva da fé que temos em Ti. Se você também deseja que a fé da sua família seja fortalecida dia após dia, escreva aqui nos comentários agora. Senhor, fortalece nossa casa. Sua palavra pode tocar outros corações também. E deixe seu like. Ele ajuda a levar essa mensagem para mais lares que também precisam desse sopro de esperança. Espírito Santo, hoje eu venho te buscar com um clamor que nasce lá do fundo do coração. Não venho pedir coisas materiais agora, nem vitórias visíveis aos olhos do mundo, mas algo ainda mais precioso. Peço por amor, peço por união, peço que Tu entres nesta casa e refaças os laços que o tempo, os ruídos e as mágoas enfraqueceram. Porque sei que quando há amor entre os que moram aqui, todo o resto encontra equilíbrio. Sei que quando existe união dentro do lar, a vida flui com mais leveza. Tu conheces tudo o que se passa de verdade neste lar. Conheces os momentos em que o silêncio falou mais alto que o carinho. Sabes das palavras duras que foram ditas no impulso da raiva. Sabes dos gestos que feriram, dos olhares que se desviaram, dos dias que terminaram sem um abraço. Tu sabes o quanto dói viver sob o mesmo teto e ainda assim se sentir sozinho. O quanto machuca estar perto fisicamente, mas distante emocionalmente. E é por isso que te peço, Espírito Santo, visita esse espaço agora
e começa a restaurar. Passa por cada quarto, por cada corredor, por cada espaço comum. Vai além das paredes e toca os corações. Traz de volta o respeito perdido, o cuidado esquecido, a ternura que foi silenciada. Restaura o diálogo, mesmo que seja aos poucos, mesmo que comece com um simples olhar mais gentil, um gesto de boa vontade, uma escuta mais atenta. Que o orgulho seja desfeito, que as defesas sejam quebradas, que a vontade de acertar supere o desejo de vencer uma discussão. Meu irmão e minha irmã, você já teve aquela sensação de que está perdendo oportunidades que nem consegue enxergar? Como se houvesse portas se abrindo ao seu redor, mas você sempre chega 1 minuto atrasado? Como se a vida fosse um trem que você sempre perde por pouco? Isso me intrigava muito, até eu descobrir que existem pessoas que parecem ter um radar espiritual diferente. Elas não apenas encontram as oportunidades encontram elas. Não é que elas sejam mais espertas ou mais conectadas, é como se elas vivessem em uma frequência diferente. A verdade é que essas pessoas aprenderam algo que eu nunca tinha considerado. Como sincronizar sua vida com o ritmo do céu. Como fazer com que o divino se torne parte da sua casa, da sua família, dos seus sonhos. Você já parou para pensar que talvez suas bênçãos não estejam atrasadas, mas sim tentando chegar até você através de canais que ainda não estão completamente abertos? Que talvez existe um protocolo celestial para receber tudo aquilo que Deus já separou com seu nome? Existe uma oração que funciona como uma mudança de endereço espiritual. Ela não apenas pede para que as bênçãos cheguem até você, ela informa ao céu exatamente onde você está e cria uma rota entre os propósitos de Deus e sua realidade cotidiana. Vamos criar essa rota de bênçãos clamando a Deus assim: Senhor, tantas vezes falamos demais e ouvimos de menos, julgamos sem compreender, cobramos sem apoiar, respondemos sem pensar. E tudo isso vai criando buracos entre nós, pequenas rachaduras que, com o tempo, se tornam distâncias. Mas hoje, Espírito Santo, eu te convido a refazer as pontes, a nos ensinar a começar de novo, a mostrar que sempre há espaço para reconciliação quando o amor é verdadeiro. Que o amor não é ausência de conflitos, mas é presença de disposição para superar juntos. Ensina-nos a amar mesmo com as imperfeições, a olhar para o outro com compaixão e não com acusação, a lembrar que todos aqui carregam suas dores, seus medos, suas pressões, que ninguém precisa ser perfeito para ser acolhido. Que nesta casa o abraço seja mais forte que a crítica e o perdão mais rápido que o ressentimento. Que aprendamos a ceder, a compreender, a esperar, a cuidar. Que a presença do Teu Espírito nos lembre diariamente que família é um presente que precisa ser cultivado com paciência, com graça e com verdade. Espírito Santo, que ninguém aqui se sinta só. Que mesmo em meio às rotinas corridas, aos compromissos, aos dias cheios, possamos encontrar tempo uns para os outros. Que o carinho não seja deixado para depois. Que o eu te amo não seja economizado. Que o me perdoa não demore demais. Que o estou aqui não se perca na ausência emocional. Que sejamos presença viva e afetuosa na vida uns dos outros. Que esta casa seja conhecida como lugar de acolhimento, de escuta, de toque de amor. Visita, Espírito Santo, os casamentos que estão fragilizados, os relacionamentos entre pais e filhos que estão frios, os irmãos que deixaram de conversar, os parentes que se evitam dentro do mesmo lar. Toca com teu amor e refaz. Refaz a confiança, refaz os sonhos em comum, refaz o respeito mútuo, que nenhum relacionamento se perca por falta de humildade, que nenhum vínculo se rompa por falta de um gesto, que o teu amor nos una mais do que qualquer diferença possa nos afastar,
E mesmo que demore, mesmo que seja um processo, que a cura comece agora. Que cada coração esteja disposto a dar um passo, por menor que seja. Que o clima da casa mude. Que os rostos voltem a sorrir com verdade. Que os encontros sejam cheios de leveza. Que os ambientes fiquem mais leves, mais calmos, mais humanos. Que a tua presença seja percebida nos detalhes, numa conversa demorada, numa risada em família, num jantar feito com carinho, num simples "como foi seu dia?". Espírito Santo, vem habitar aqui com teu amor que reconstrói. Vem derramar tua unção que aproxima. Vem quebrar toda frieza, toda indiferença, toda resistência. Vem trazer reconciliação onde há distância. Vem trazer calor onde tudo esfriou. Vem transformar esta casa em um lugar onde o amor não seja só uma palavra, mas uma realidade visível e sentida. Que a tua presença una, conecte, renove. Que cada morador desta casa seja tocado, envolvido, transformado. Se você deseja mais amor, mais diálogo e mais união dentro da sua casa, escreva nos comentários algo sincero. Pode ser um pedido, um desabafo ou até um simples "eu recebo". E se sentiu tocado, deixe seu like. Ele pode ser o empurrão que essa oração precisa para alcançar outras casas que também estão precisando dessa restauração. Agora, vamos convidar o Espírito Santo clamando assim: Espírito Santo, neste momento eu te convido a entrar de forma definitiva, profunda e transformadora. Não como visitante, mas como aquele que passa a habitar, a guiar, a governar este lar. Hoje, com todo o meu coração, eu declaro: é o início de um novo tempo. Um tempo onde não andarei mais segundo as dores do passado, nem guiado pelas limitações que antes me cercavam. Hoje eu quero caminhar contigo em uma nova estação, onde cada passo é guiado pela tua presença. Já enfrentei tempos difíceis, já vi portas se fecharem, pessoas se afastarem, situações saírem do controle. Já me senti perdido dentro da própria casa, tentando encontrar direção, tentando entender onde errei, onde parei, onde tudo começou a pesar. Mas agora eu sinto no mais íntimo do meu ser que chegou a hora de virar a página, que já não dá mais para viver olhando para trás, tentando carregar o ontem nas costas. Hoje eu decido olhar para frente. E é contigo, Espírito Santo, que eu quero caminhar daqui para frente. Que todo o peso antigo seja deixado agora. Que toda dor não resolvida, todo ressentimento, toda frustração guardada sejam entregues em tuas mãos. Não quero começar um novo tempo com as malas do velho. Me ajuda a soltar o que não serve mais, a deixar ir o que já passou, a perdoar até o que ainda dói. Quero entrar leve nesse novo tempo. Quero estar disponível para o teu agir, sensível à tua voz, disposto a te seguir. Meu amigo e minha amiga. Sabe aquela história que você sempre conta para si mesmo? A de que você precisa merecer as bênçãos de Deus, que precisa ser mais santo, orar mais, jejuar mais, para finalmente estar qualificado para receber o que Ele tem para você? Desculpe a minha sinceridade, mas essa história está te mantendo longe exatamente daquilo que você mais deseja. A verdade é que enquanto você fica tentando se qualificar, Deus está esperando apenas por um convite sincero, seu, para entrar na sua vida e começar a operar. A diferença entre as pessoas que vivem constantemente abençoadas e aquelas que vivem constantemente lutando não é o nível de santidade, é a capacidade de receber. Algumas pessoas aprenderam a ser receptores da bondade de Deus, enquanto outras vivem rejeitando inconscientemente aquilo que mais precisam. Talvez você seja daquelas pessoas que olha para sua casa e vê apenas os problemas, as contas em atraso, os relacionamentos desgastados, os sonhos que parecem cada vez mais distantes.
Mas e se sua casa pudesse se tornar o centro de uma transformação sobrenatural? Continue firme nesse clamor, pois até o final vamos fazer uma forte oração que não implora por milagres distantes, mas convida a presença transformadora do Espírito Santo para fazer da sua casa o lugar onde impossibilidades vêm para ser quebradas todos os dias. Se você está cansado de viver como se estivesse do lado de fora olhando para dentro da vida que gostaria de ter, se você está pronto para abrir as portas e deixar que o céu invada sua realidade, então vamos orar assim. Espírito Santo, faz nova todas as coisas aqui dentro. Começa pelo meu coração, pelo meu interior, tira as marcas que o tempo deixou, cura as feridas que se esconderam sob sorrisos. Me dá um coração ensinável, sensível, firme, mas cheio de graça. Me dá a mente limpa, ideias alinhadas contigo, sonhos renovados. E depois disso toca cada espaço da minha casa, cada ambiente, cada objeto, cada rotina. Que a tua presença seja tão viva aqui dentro que todos os que entrarem sintam paz, sem nem entender porquê. Que este lar se torne morada constante da tua presença. Que este novo tempo seja marcado pela paz que excede a lógica, pela fé que não depende de provas e por bênçãos que só o céu pode explicar. Que aquilo que parecia impossível comece a acontecer naturalmente. Que a transformação não fique só na superfície, mas vá fundo, nas estruturas da nossa casa, nos relacionamentos, nas decisões, nos hábitos. Espírito Santo, guia os nossos passos. Não quero dar um passo fora da direção que tu tens para nós. Que cada decisão tomada neste novo tempo seja inspirada por ti. Que os caminhos se abram, que os sonhos sejam reacesos, que os dons sejam despertados. Que tudo o que ficou adormecido comece a despertar com força. Que onde havia estagnação, haja movimento. Que onde havia medo, haja coragem. Que onde havia dúvida, haja clareza. Que onde havia silêncio, haja louvor. E que cada vitória vivida neste lar seja testemunho do teu agir. Que nada seja motivo de vanglória humana, mas sim de gratidão profunda. Que cada conquista seja celebrada com humildade e com o coração cheio de reconhecimento. Que sejamos lembrados, dia após dia, que tudo vem de ti, tudo passa por ti e tudo volta para ti. E que por isso este novo tempo que declaramos hoje seja um tempo contigo e não apenas sobre ti. Não apenas te invocando quando tudo aperta, mas caminhando contigo todos os dias, nos bons e nos difíceis. Espírito Santo, começa a liberar bênçãos visíveis. Que haja cura onde havia dor constante, que haja reconciliação onde havia separação, que haja fartura onde havia escassez. Que haja propósito onde antes havia apenas rotina. Que cada área da nossa vida reflita que algo novo começou. Que as pessoas notem a diferença, não só no que temos, mas no que somos. Que haja brilho nos olhos, firmeza nos passos, paz no coração. Que esse novo tempo não seja apenas um desejo bonito, mas uma realidade palpável. Eu declaro hoje com fé. Esse é o início de uma nova história. De uma nova fase, de um tempo onde o teu Espírito não apenas visita, mas permanece, onde as mudanças são duradouras, onde as bênçãos não são passageiras, onde a tua vontade é clara, onde o teu nome é exaltado com cada atitude, com cada decisão, com cada gesto dentro deste lar. Se você sente que está entrando em um novo tempo com Deus, escreva agora nos comentários. Eu declaro um novo tempo sobre minha casa. Sua declaração é uma forma de confirmar a sua fé no agir de Deus. Espírito Santo, eu te agradeço por ouvir esse clamor tão sincero que nasce de um coração sedento por transformação. Obrigado por estar aqui, presente, mesmo quando não te vejo com os olhos. Obrigado por agir nos bastidores,
por trabalhar onde eu nem imaginava que havia necessidade. Obrigado por me mostrar que não estou sozinho e que, ao declarar um novo tempo, algo começa a acontecer de verdade. Não é só uma mudança no calendário, não é só mais um dia. É o início de algo que vem do alto, algo que nasce no céu e se derrama sobre essa casa. Eu respiro fundo agora e sinto que algo se alinha dentro de mim. Sinto a tua presença renovando minha alma, aquecendo o coração, acalmando os pensamentos. E isso já é o primeiro sinal de que o novo tempo chegou, porque antes de as circunstâncias mudarem, tu já estás mudando o meu interior. Estás me fortalecendo, me preparando, me despertando. Já não preciso temer o que vem pela frente, porque sei que estás indo à frente. Sei que estás preparando caminhos, limpando estradas, reconstruindo o que foi quebrado. E essa certeza, só ela, já me dá paz. Declaro que o novo tempo não será um tempo comum. Será um tempo marcado pela tua mão. Onde houver dúvida, haverá fé. Onde houver lágrima, haverá consolo. Onde houver luta, haverá superação. Onde houver escassez, haverá provisão. Onde houver silêncio, haverá resposta. Onde houver escuridão, haverá luz. Que essa casa transborde da tua presença, Espírito Santo. Que os ambientes sejam cheios de paz. Que os relacionamentos sejam restaurados. Que a comunicação volte a fluir com carinho e verdade. Que os dias sejam guiados por propósitos e que cada passo seja firme, mesmo nas incertezas. Eu não espero mais as circunstâncias melhorarem para te louvar. Hoje eu te louvo no meio do processo. Eu te exalto ainda com perguntas sem resposta. Porque a fé que se fortalece na caminhada é a fé que gera frutos duradouros. Então, Espírito Santo, fica aqui. Fica em cada canto da minha casa, fica em cada conversa, em cada silêncio, em cada decisão. Fica nos momentos bons e também nos difíceis. Que a tua presença seja contínua, constante, verdadeira. E que toda vitória que vier a partir de agora seja sinal do teu agir. Que eu tenha olhos espirituais para perceber os milagres diários. Que eu não espere só o extraordinário para te agradecer. Que eu veja o teu toque nas coisas simples, no alimento, no abraço, na força que me faz levantar a cada manhã. Que tudo seja motivo de gratidão, que tudo aponte para ti. Que esse novo tempo seja também um tempo de reconhecimento de quem tu és, do que já fizeste, do quanto me amas. Espírito Santo, que tudo o que for vivido a partir de hoje seja testemunho. Que minha casa seja farol para outras casas. Que as bênçãos não fiquem só aqui, mas transbordem para alcançar quem está perto e até quem nem conheço. Que outras famílias também sintam desejo de te buscar. Que outras vidas também experimentem esse renovo. Que o teu amor se espalhe através de nós. Porque quando o novo tempo chega, ele não se limita a uma vida. Ele se espalha, ele se multiplica, ele transforma tudo ao redor. E agora, com fé, com gratidão e com o coração mais leve, eu te agradeço por tudo o que já começou a acontecer, mesmo que ainda não consiga ver. Porque eu creio, porque eu confio, porque tu és fiel para cumprir tudo aquilo que prometes. Se você está se sentindo grato com essa oração e está crendo que esse é o início de um novo tempo sobre a sua vida e sobre a sua casa, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber muitas outras orações poderosas como essa. E se for algo que você sentir no coração, compartilhe essa oração com 3 pessoas que você acredita que está precisando de renovo. Que essa corrente de fé alcance muitos lares. Que essa nova estação comece em muitos corações. Em nome de Jesus. Amém.